Bom dia, alunos da 900 e 901. Espero que todo mundo esteja bem, né? Esse momento é complicado, né? Já são quase 4 meses já sem aula e a gente precisa continuar trabalhando aí porque o nosso tempo não para, né? E não volta atrás, isso que é o mais importante. Então, aqui a gente vai estar fazendo as questões comentadas, né, da unidade 3 de Geografia, que vai trabalhar as fontes alternativas de energia e as revoluções industriais, né? Então, já indo aqui para as questões, a gente vai ver aqui, primeira questão. Foi a primeira etapa de transformação da matéria-prima, sem uso de máquinas e sim de ferramentas, no qual o artesão realiza sozinho todas as etapas de transformação. Então, o que é o artesanato? Né? O artesão ele domina todas as etapas de transformação da matéria até chegar no produto final. Então, ele tem o conhecimento de todas as etapas e ele realiza isso apenas com usos de ferramentas, não tem maquinário, né? O trabalho artesanal, né? Ele se chama artesanal porque ele é o uso das mãos, certo? Então, a gente vai procurar aqui quais são as opções, tá? A gente vê aqui na letra A, né? Que é agricultura, a letra B, artesanato, né? Então, como eu já falei, é a letra B, tá? Que a gente vai ter a primeira transformação da matéria. Agricultura a gente não transforma a matéria, manufatura a gente transforma a matéria, mas já tem utilização de maquinários simples, né? A indústria a gente já vai ter transformação da matéria e também maquinários mais desenvolvidos, mais complexos. E a letra E, comércio e serviço, a gente não tem transformação da matéria, né? A gente tem a troca na matéria, a venda dessa matéria, né? Ou então a venda de um serviço, né? Tipo um médico, um professor, um bombeiro. A gente vende o nosso serviço, né? O professor, no caso, a gente vende o nosso conhecimento para os alunos, né? É esse o nosso valor. Número 2. Sobre a manufatura, assinale a opção incorreta. Então, a gente vai buscar aqui qual das 5 opções está errada, né? Então, a gente vai ver. A gente já sabe que o artesanato veio antes da manufatura, sem o uso de máquinas e sim de ferramentas, só o uso de ferramentas, né? Esse é o artesanato. Então, aqui a gente está letra A, sobre a manufatura, né? Estágio intermediário entre artesanato e a maquinofatura. Tá certo, tá certo, tá? É um estágio intermediário, tá entre o artesanato e a maquinofatura. Trabalho manual e emprego de máquinas simples. Sim, já comentei aqui, né? É uma mistura do trabalho manual com máquinas rudimentares, menos complexas, né? Máquinas simples. O ritmo do trabalho depende das mãos do artesão. Sim, vai depender das mãos do artesão, tanto manipulando ferramentas quanto manipulando máquinas simples. Então vai depender do ritmo dele, né? Se ele trabalha um dia 8 horas, se ele trabalha outro dia 4 horas, né? Em quanto tempo ele consegue fazer um sapato, isso depende do ritmo de trabalho dele e não da máquina, né? A letra D, apenas o uso de ferramentas. Opa, peraí. A gente diz que o artesanato é apenas com o uso de ferramentas. Então a manufatura ela não pode ser apenas uso de ferramentas. Ela já tem o que? Máquinas simples. Então a número 1, né? E a opção B da número 2 já matam a questão, deixam a questão mais simples, mais fácil da gente observar. Porque algumas coisas aqui ficam incoerentes, né? Elas não se encontram, elas não se batem. Então, a opção incorreta aqui, né? A opção que a gente vai marcar é apenas o uso de ferramentas. E a letra E, há uma divisão de trabalho. Cada pessoa realiza uma etapa de produção. Sim, na manufatura, a gente não tem mais o artesão como o detentor de todo o processo produtivo, né? A gente vai começar a ver que o processo produtivo do artesão ele vai ser separado em etapas
cada pessoa vai se especializar em determinadas etapas. Com isso, a gente consegue ter uma produção, né, muito maior do que do trabalho artesanal, tá? Questão 3. A primeira revolução industrial ocorreu na Inglaterra nos séculos 18 e 19. Sobre a primeira revolução industrial, assinale a alternativa incorreta. Então, de novo, né, que nem na número 2, eu quero saber aqui a incorreta. Então, a letra A. Acúmulo de capital adquirido pelo mercantilismo? Sim. Né? Antes da gente ter esse capitalismo industrial que vai imperar na primeira revolução industrial, a gente tinha esse sistema aqui, chamado mercantilismo, onde a gente tinha as colônias, né, de povoamento ou exploração, e essas colônias só podiam comercializar com as metrópoles, né, os estados-nações europeus, né, que colonizaram o mundo. Então, isso se dava a partir do mercado, né, da troca comercial. Então, esse acúmulo de capital vindo da troca comercial entre metrópole e colônia, né, essa troca obrigatória, né, entre colônia e metrópole. Então, a letra A está certa, não é a opção. B. Controle do Estado pela burguesia. Sim, na Revolução Industrial a gente já tem a burguesia controlando o Estado. Antes, né, da Revolução Industrial, a gente tinha a nobreza. A nobreza ela controlava o Estado. Então, valia mais, né, o título de nascença, o título de nobre, do que o dinheiro acumulado, né, nessas sociedades mercantilistas. Então, quando a gente torna, né, quando a gente realiza a primeira revolução industrial, a gente tem essa passagem, a burguesia começa a controlar o Estado, né? Letra C, importantes reservas de petróleo, né? Vamos pular aqui a C, vamos para D. Matérias-primas fornecidas pelas colônias. Sim, né? Como eu já falei aqui na opção A, a gente tinha essas trocas obrigatórias entre colônia e metrópole, e as matérias-primas elas saíam, né, das colônias e iam para as metrópoles. Então, essa aqui é verdadeira também. Mão de obra em excesso. Sim, a gente nessa época